Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND dessa quarta-feira, que como sempre está muito especial, né? Antes de você dormir, você vai ter um belo bate-papo para você se divertir, para você criar memórias bacanas também. E a gente sabe que nós estamos aqui numa campanha muito bacana do nosso Grupo ND, também aqui na Record News, dos 350 anos de Florianópolis, né? Nós ainda estamos comemorando os 350 anos da nossa cidade. E claro que cada programa a gente tenta trazer personagens importantes da nossa cidade. Por exemplo, no setor de gastronomia, o que você lembra assim de restaurantes, por exemplo, bem tradicionais? Aqueles que fazem parte e fizeram, continuam fazendo também parte da vida dos moradores e dos turistas também, né, que visitam a nossa capital. Então a gente vai contar aqui a história de um grande restaurante que está fazendo quase 60 anos já. Ou seja, pega uma boa parte aí da evolução da nossa cidade. Então a gente está tendo o prazer e a honra de trazer aqui já a terceira geração do Linda Cap. Você lembra, né? Então vamos trazer aqui a empresária, proprietária também do Linda Cap, Caroline Bortolotti de Pellegrini. Tudo bem, querida? Como é que você está? Boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Obrigada. Tudo bem? Olha, Tudo. veio elegante hoje, hein? Obrigada. Mas você trouxe uma visita também Uma celebridade junto, né? Uma junto. celebridade. Trouxe. Faz parte de todos esses anos do Linda Cap. O Linda Cap só existe porque ele está junto com a gente nesses anos todos. Maravilha, vamos chamá-lo também. Obrigada. Pode sentar, fica à vontade, que a gente vai chamar agora o chefe de cozinha, que é responsável pelo sabor, né? Da Linda Cap. Pode entrar, senhor Ivo Schreiber. Como é que tá, senhor Ivo? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Esse aqui é o cara, né? Pode sentar. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão de hoje. Hoje é extremamente especial, porque a gente vai contar história aqui, né? Aliás, história que não falta, né? É Do Linda verdade, Cap. não. Imagino. Quase um livro. É verdade. Quer dizer, começou com Meu o seu avô, que era o seu... Alindo. Alindo. Isso. Depois o seu pai, o Silvio. Agora você está administrando. Isso. E os seus filhos já estão andando lá pelo... Já corre lá por já dentro. corre por dentro. Como você fazia quando você era pequena também, né? Isso, quando eu era pequena, eu me lembro até hoje que na Linda Cap antiga, a cozinha era toda de serragem. Aham. E eu corria naquela cozinha porque escorregava e eu achava aquilo um máximo. Sim. E antigamente não tinha essa coisa de coloca a touca, não pode entrar. Sim, não era mais tinha livre, esses né? cuidados, era Claro. mais livre. Aham, E eu adorava entrar na cozinha por conta da serragem. claro. E E era uma brincadeira, uma farra, né? uma farra. Seu Ivo, o senhor lembra disso? Que o senhor Eu já era lembro. cozinheiro, né? Não, já, me lembro muito bem. Lembra Até muito o pai bem. dela também fazia isso, quando ele era pequeno também, né? Bem no começo, ele fazia a mesma coisa. Porque o senhor foi contratado lá pelo seu Alindo, Pelo seu Alindo, que foi o seu chefe na época, né? Foi. Caramba, Foi e o o meu senhor chefe. começou com quantos anos? 16 anos. 16 anos. O senhor veio lá do Rio do Sul, né? De Rio do Sul. De Rio do Sul, Começou ali, como quem não quer nada. Como é que foi esse teu início, hein? Olha, fazendo tudo. Eu comecei lá pelo... que era para fazer tudo, né? Não... Mas foi indo, aí foi melhorando. Mas o foi senhor começou fazendo o que ali? Ajudei a lavar louça, ajudava em Na tudo. cozinha mesmo? Na cozinha, tudo. Depois ele começou a cozinhar? Depois que eu comecei, aí fui aprendendo, né? Aí tinha um cozinheiro muito bom lá também, aí fui aprendendo com ele, foi ensinando, aí fui aprendendo, né? Ah, entendi. Depois de um ano que a minha mãe veio, meu pai também vieram para cá, aí ela ficou também ali com nós também. Aí... Olha, mas eu já vou saber mais ou menos os seus segredos da cozinha do Linda Cap, a gente vai revelar alguns segredos, né? Mas antes eu queria saber o seguinte, Carol, vocês se mudaram recentemente, né, lá para Coqueiros, antes aqui muito tradicional, o ponto ali em cima, né, quase pertinho da Ercílio Luz. O que aconteceu com essa mudança? Mudou para melhor em termos de quantidade, de faturamento? Como é que foi essa mudança para vocês? Está completando um ano, já completou agora, né? Isso mesmo, completou um ano. Para nós a mudança, no começo assustava, né? O fato de fazer a mudança, porque muitos anos no mesmo local, Sim. né? Uma tradição já ali naquele local. E o fato de ir para outro bairro, tu começa de novo, né? Por mais que tu tenha tradição, mas naquele bairro tu não tens, né? Então, era algo que o Linda Cap já procurava, né? Vinha procurando um ponto que agregasse com essa nova experiência de hoje em dia, que não é só o local, não é só a comida, é um contexto, é o ambiente. E o fato de o Linda Cap ter ido para Coqueiros, ele reviveu. É mesmo? Ele reviveu. Agora, em termos de clientes, manteve os mesmos clientes?
Manteve os mesmos clientes e agregou com os novos clientes. Os novos? Isso, a geração mais nova que não ia no Linda Cap do Centro, por estar antiquado, né? Passaram aí no Linda Cap de Coqueiros, porque Olha é uma só. casa mais moderna, Sim, né? a Frente decoração mar, tá diferente. a decoração, a comida, a tradição continua a mesma. A qualidade é a mesma. A mesma. Tá na mão do seu Ivo ainda. Tá na mão do seu Ivo ainda. A gente tem outros chefes, né, que aprenderam com o Ivo, que são tão importantes quanto, mas sem sombra de dúvida com a supervisão do Ivo. Com a supervisão do Ivo. Caramba, Ivo, já são quantos anos dentro do Linda Cap? 58 anos. Caramba, Isso, olha vai- só. 58 anos. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. É. Porque o Linda Cap já está fazendo, né? Os seus 60. 60 anos no ano que vem. Isso. Maio do ano que vem, né? Maio do ano que vem. Já são 6 décadas, né? Praticamente. Décadas, Qual é o segredo, seu Ivo, para o senhor manter essa qualidade que o senhor manteve desde quando lá, né? Nos anos, sei lá, nos anos 60, 70, 80. Como é? 70, 80, 70, né? 80. É. Como é que foi isso, hein? Como é que você mantém? Não, tem que manter a tradição. Sempre tem, não pode mudar uma receita, nada, tem que ser seguido naquele padrão que foi feito desde o começo, tem que sempre continuar. Porque isso é que chama a clientela. É esse que chama a já clientela. tradicional, né? Porque se mudar alguma coisa, eles, não, mas isso aqui não é igual que eu já provei, né? Provei o passado, tá diferente. O nosso ramo tem que amar o que faz, né, Ivo? Com certeza, Porque né? é uma dedicação quase que 24 horas. E ele chega lá cedo, né? O senhor acorda que horas? Depende o dia, né? No dia a dia, assim, de Não, trabalhar no dia no a dia Linda eu me acordo 5h20, por aí. 5h20. É, chego lá 20 para 7, 15 para 7. Caramba, mas precisa ser tão cedo assim? Não, eu vou cedo, né? Gosta de cedo. Gosto de cedo. Para mim, o serviço rende é de manhã cedo. Olha só. Porque depois, se eu chegar mais tarde, parece que o dia Não não rende, funciona né? para mim. É mesmo? Não rende, tem que ir cedo. Mas sempre foi assim. Qual é a primeira coisa que o senhor faz quando o senhor chega no Linda Cap? Não, a primeira coisa, faço o café, para dizer que não faço café lá, né? Depois vou começar Café da turma. Café da turma, tem que fazer, né? legal. Não, e depois começo a fazer outro serviço, tudo que tem, né? Aí vou ver o que precisa fazer e tudo, né? Aqueles pratos do dia, quer dizer, tem pratos que às vezes são do dia, outros Não, que prato, não. prato do É dia. sempre- Antigamente até a gente tinha prato do dia, mas agora não. Agora a gente não tem mais o prato do dia. Todos os que tem tudo. Entendi. Todos Agora, eles- Carol, é importante renovar um pouco às vezes? Tem uma frequência, assim, por exemplo, de renovação de pratos? Ou realmente o que chama a clientela são aqueles pratos tradicionais que o pessoal já conhece? Curiosa essa tua pergunta, porque várias pessoas nos perguntam assim, vocês costumam criar pratos? E não. O Linda Cap, ele mantém o tradicional, que é o que as pessoas costumam procurar. Eu costumo sempre dizer assim, é igual o brigadeiro cajuzinho, né? Tem verdade. outros tipos de doce, mas as pessoas acabam comendo o brigadeiro e o cajuzinho. O tradicional, que é O aquele tradicional. sabor de criança, né? A gente cria, mas não é uma coisa que tem saída. Olha Que engraçado, só, que né? coisa. É meio que cultural. As pessoas querem ir lá para comer uma reco, ou filé, ou a ostra gratinada. E por mais que a gente tente, Sim. E tem um carro-chefe ainda? O Tem. prato carro-chefe qual é? Ivo, me ajuda. Vamos lá, seu Ivo, qual é? Não. Ou quais são, né? Não, tem vários, né? Mantém uma reco, né, Ivo? É, o barreco é um dos. É uma especialidade da casa. É uma especialidade. iguaria, né? É uma É, iguaria. da Que quase casa. É ninguém um tem. prato mais de origem Sazonal, alemã, né? Sim. Que mais ainda, né? E tem Sai o- bastante. Sai bastante. Isso Sai. o pessoal pede. Pede Estrogonofe bastante. de camarão. É. Estrogonofe de camarão Ostra também. gratinada. São clássicos, né? São É, clássicos, são clássicos. Camarão à grega também. O nosso camarão à grega é muito, Muito tradicional. tradicional, é. Muito tradicional. Camarão à grega. É recorde de venda. É mesmo, É o olha qualquer- só. Lá é recorde, é o camarão à grega. é recorde de venda. E era também quando era no tempo ali de cima, ali perto da Silúrio, da ponte, não? Não, Não, porque não é? na verdade ali no centro tinha a tradição do buffet, né? Ah, Então sim, as sim. pessoas, muitas pessoas até não conheciam que a gente tinha os pratos à la carte. olha só. Tem pessoas que dizem, o Linda Cap ele se reinventou na pandemia, criando o à la carte. E não, a gente sempre teve o buffet e o à la carte. Puxa. É que como não era o tradicional, as pessoas não conheciam. Que coisa. Então a curioso, pandemia né? acabou criando uma oportunidade para vocês Criou, de tirar o buffet. de tirar o buffet. É, E vocês conseguiram com sucesso. com sucesso. Que bom, né? Agora, assim, ó, voltando um pouquinho lá atrás, porque tudo que vocês conquistaram,
toda a clientela, o nome Lindacap, né, que se confunde com a história da evolução recente de Florianópolis, isso tudo vem com uma base muito forte, né? Vem. Carol, eu acho Vem. que isso vem, como é uma empresa familiar, vem de lá de trás. Vem. Principalmente com o seu avô, o seu Alindo. Como é que nasceu o Lindacap? Conta assim rapidamente como é que você contaria, né, essa história do nascimento do Lindacap. Eu conto que meu avô era uma pessoa que veio do nada, né? Mas tinha muita ambição, muita vontade de crescer na vida e dar o melhor para os filhos, né? Meu pai e mais 5 irmãos. E falar dele assim é um pouco Passa complicado. um filme na memória, né, também, né, na cabeça. Porque ele foi uma pessoa muito dura, mas foi uma pessoa muito boa. Ele era rígido, porque ele era Rígido. bem... Né? Ele queria que saísse com aquela qualidade que ele queria. Perfeito. Ele não aceitava erros. É mesmo? É. E o meu pai tem isso também, ele não aceita erros. O Silvio, né? É. Pegou a mesma qualidade do pai dele. A mesma. E eu costumo dizer que meu avô foi um vitorioso, porque no tempo deles, hoje é muito fácil, né? Hoje o verdureiro entrega lá. Verdade. Enfim, as empresas Sim, entregam os lá. fornecedores, né? Tudo vai até a gente, né? Naquela época era muito mais difícil. Muito mais. isso. Meu avô ia buscar cliente lá embaixo, nos altos da Felipe Schmidt. Então, a dificuldade que ele passou, ele deixou um legado muito grande. Imagino, né? imagino. Mas, seu Ivo, como é que era, por exemplo, o seu relacionamento lá no início, né, com o seu Alindo? Ele era muito perfeccionista mesmo, mas de que forma? Explica mais ou menos como é que ele agia. Não, ele gostava de as coisas tudo bem certo. Ele não gostava nada de erro, era tudo bem certo. Ele não gostava de erro. Mas em termos de quê? É o tempero, no ponto? O tempero, o ponto, tudo, a montagem do prato, tudo tinha que ser tudo... A apresentação do prato A apresentação era importante. do prato era muito importante. Que bem no começo, a gente também não tinha buffet lá bem no começo. Bem lá né? no começo. Não tinha. Claro, era mais à la carte, né? Era- Claro, não tinha movimento para buffet, né? Ainda, Aquele tempo imagino. também, acho que nem se usava o buffet ainda, era... Ah, é mais É, recente, é ele- verdade. Há ele- 57... Ele trouxe de uma viagem, né, Ivo? Ele teve em São Paulo e lá ele viu essa Essa fase, né? Porque foi em São Paulo que eu acho que começou essa onda do buffet, Do né? buffet, foi Porque São começou a ter Foi, muito foi. movimento, muita gente trabalhando. Isso, e quando ele trouxe para cá, ele até trouxe, né, inseguro, sem saber se ia dar ou não. E foi um sucesso. As pessoas na época iam para salão de beleza para se maquiar, para se arrumar, para ir para o Lindacap almoçar. Olha só. Então, Que bacana, né? mas E era um costume, né? Sim, era um... hoje a gente se arruma para ir numa festa. Numa festa. não mas pra eu ir acho que, almoçar. mas eu acho que o pessoal ainda se arruma direitinho para ir lá no Lindacap, Com né? certeza, sim. Mas não assim ao ponto de ir para salão de beleza, Não, né? realmente, aí é um exagero, né? Não. Hoje é um exagero. Seu Ivo, a gente sabe que muitas personalidades, né, Carol, chegaram na Lindacap, conheceram, fecharam muitos negócios lá, né? Muitos. Políticos. Muitos. E muitos, né? Muitos. O senhor lembra de quem foram essas personalidades? Dá para citar algumas assim que o senhor Olha, viu? aqui, me lembro, foi o Pelé, foi lá. Opa, o Pelé, o Foi. Rei Pelé. O Rei Pelé foi lá almoçar. Fernando Henrique também Fernando Henrique foi. Cardoso, o ex-presidente. Ex-presidente também foi. Mas você lembra do Pelé? O Pelé foi bem simpático? Como é que foi? Foi bem simpático. Chegou a jogar uma bolinha com ele? Não, não aí conseguiu. também não, né? O senhor estava na cozinha, Eu não tava podia, na cozinha, né? eu tava lá. Mas tirou foto com o pessoal, tudo. Ele foi bem simpático. Bem Mas simpático. chegaram a fazer isso, bom, na época, que ano foi mais ou menos, o senhor lembra ou não? Ah, não me lembro. Mas ele já era um campeão, já era. Já. Acho que foi nos anos 80, eu acho. Ah, foi recente então, assim, recente. 80 entendo. não, porque agora já faz um bom tempo, né? Já. Não. Que bacana. Fernando Henrique Cardoso também, na época que ele era presidente ou antes? Não, quando ele era presidente. Ah, quando era presidente. Quando era presidente. Olha só, e teve todo um aparato para receber, né? Sim, com Imagino. certeza. Parou lá o trânsito. A rua, fecharam a rua ali, a Felipe Schmidt ali. Felipe Schmidt. E Foi o que ele fechado. comeu, hein? O que ele comeu? Ah, agora não me lembro. Não sei. Poxa, foi lá nos anos 90, né? não dá para faz lembrar. também não dá para se lembrar de tudo, né? O Pelé também não deu, o senhor não sabe o prato que o senhor serviu pro Pelé. Não lembra. sei, não. Caramba, isso tinha que Que escrever pena, um livro né? disso. Mas na hora ninguém se Encontrar lembra, lá- né? na hora não Naquele tem tempo, como, né? se fosse hoje em dia, a gente se lembrava, né? Mas verdade. naquele tempo, não, né? Mas o senhor percebe, assim, que o senhor tinha uma responsabilidade, e ainda tem, né, muito grande, em manter esse padrão, por exemplo, do Lindacap?
É um peso para o senhor isso ou não? O senhor tira de letra? Não, para mim é tranquilo. É tranquilo. Tranquilo, eu gosto, né? Então Gosta de fazer isso. não tem problema. Para mim não tem problema nenhum. Quando Eu lembro que o senhor... feito- Oi? Desculpa, quando é feito com amor, Com carinho, com amor. Aí não tem o que dar errado. Não, tem. não. Eu lembro que o senhor contou uma vez que o senhor chegou a fazer alguns cursos fora, tal, para se aperfeiçoar, tal, e o senhor acabou abandonando porque o senhor já sabia tudo. Já sabia mais que o professor. Mais tava que o professor. Que estava ensinando. Eu já fui alguns, mas não... Eu disse, não, para Mas que de eu onde é vou... que veio essa experiência toda, hein? Foi com a sua mãe? Como é que o senhor aprendeu? Não, com a minha mãe aprendi muito. É mesmo? A minha mãe foi uma cozinheira de mão cheia. Olha só. Ela fazia festa de igreja e tudo. E a gente lá já ia ajudar sempre também, né? Aí já aprendia. Aprendia. Qual era o primeiro prato que ela te ensinou, lembra? Não me lembro. Não lembro. Mas o que o senhor aprendeu com ela? A fazer que tipo de prato? Não, aprendi todos, né? Assim, os pratos... Massas, As massas. arroz com feijão bom. É, também, né? Dos mais simples aos mais sofisticados. É Sim. isso? Que bacana. e a mão cheia não é só para salgado. Mão para doce, É mesmo? ambos, tá? Dona Hilda e Porque lá Ivo. tem as sobremesas também. Tem, mas eu digo assim que hoje em dia a geração mais nova só sei fazer isso, né? Só faço isso. É verdade. E o Ivo ele faz salgado, doce, tudo. Tudo ele sabe fazer. E sempre impecável, né? Impecável. Impecável. Caramba. Os clientes de vocês, eles falam muito desses pratos. O que eles comentam, assim? Porque é um case de um sucesso muito grande. De você ter sempre a mesma qualidade, padrão e sempre estar melhorando, né? Sim. A que se deve isso, hein? Pergunta difícil. Há muita dedicação, há uma equipe engajada, há muito trabalho. Aham. Muito trabalho mesmo. Tem que ser, né? Tem que ser. Acordar cedo. Acordar cedo, chegar cedo. O senhor sai da cozinha depois que horas? 3 horas. Só 3 horas. Só Depois 3? que todo mundo almoçou, acabou o horário do almoço, aí o senhor vai tranquilo. Vou embora. Vai. E o senhor ainda vê, assim, por exemplo, alguns pratos novos para poder implementar depois lá no Linda Cap ou fazer alguma mudança no tempero? Não. Não que dá pra fazer isso. Não dá para fazer, não. Porque o pessoal já está acostumado com tempero, com esse acostumado. tempero e com os pratos. Aham. Pode até botar um outro, mas não vai sair outro prato. Sempre fica. Sempre Fica é... engraçado. E a gente já tentou tirar alguns pratos Mas e os clientes pedem por aquele prato. É. Então a gente tira e coloca. porque daí ele sai, Faz o exercício, né? mas daí ele Não sai, acaba eu voltando. queria esse prato, não tem mais no cardápio, não sei o quê. Antigamente eu comia esse prato, É. era tão bom. Olha E aí só. lá a gente volta com o prato. Que Mas bacana. engraçado que pratos novos a gente não engrena. Não, as pessoas não... Parece que ali com a gente não querem experimentar coisa nova. Querem comer o aquilo que dá tradicional. certo. É. Em time que está ganhando não se mexe. Não Isso. se mexe, não. Que coisa. É? Olha, mas a gente vai para um breve intervalo agora, porque daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você, de casa, mais algumas histórias desses quase 60 anos do Linda Cap, né? Já está completando 60 anos, em maio do ano que vem. E tem muita história, né, para a gente contar. E vamos contar ainda também qual vai ser o segredo da gastronomia daqui para frente. Se você ficar curioso, fica com a gente que daqui a pouquinho nós estamos de volta. De volta já aqui pela Record News com o nosso Conexão ND dessa quarta-feira, hoje com a proprietária do Linda Cap, hoje com várias histórias fantásticas aqui do Linda Cap, né? Completando 60 anos no ano que vem. Isso. Caroline está aqui junto com o nosso querido chefe de cozinha, Ivo, já quase 60 anos também lá, né? Quase. Quantas Quase. histórias, né? Quantas histórias. Carol, a gente estava falando um pouquinho agora no primeiro bloco sobre a história do seu avô, né? O Isso. seu Alindo. Mas quando ele começou mesmo, ele abriu o Linda Cap ali perto da Estilo Luz e ali já começou daquele tamanho, né? Já era começou. grande. Isso, já. Mas antes disso, o que ele fazia? Ele era garçom de um restaurante Gruta Azul, chamado Gruta Azul, em Blumenau. Em Blumenau. Isso. Ah, ele veio de Blumenau, né, seu Ivo? Veio de Blumenau. Que o dono da Gruta Azul, eles eram sócios aqui na Linda Cap. Ah, eles eram Aí ele era sócios. garçom lá, daí eles passaram ele para cá para ser gerente aqui no restaurante deles, aqui no Linda Cap. E aqui vinha aos poucos, tava para fechar. É. E vinha ruim, né? E Não aos- estava andando bem. Não. Não.
E aí o meu avô, com essa vontade e ambição de crescer e de 5 filhos para criar, veio para cá gerenciar a casa. E eles, ao longo do tempo, foram vendo o potencial dele. E um dia chamaram ele para conversar e perguntaram se ele tinha interesse em tocar ali. Eles têm, eu tenho vontade, eu tenho garra, mas não tenho dinheiro. E aos poucos, eles, né, entre eles ali, foram se acertando e foram, devagarinho, meu avô foi comprando e até se tornar o dono mesmo. Dono mesmo. Então já existiu o nome Linda Cap. Já era Linda já. Cap. E lembra de onde é que veio esse nome Linda Cap? De O senhor Linda lembra? Capital. Linda Capital? Isso. Olha só que bacana. Então o outro proprietário já tinha esse nome. A visão. E resolveram manter. Manter, sim. Que legal. E o senhor, quando chegou no Linda Cap, claro, já era o seu Arlindo tocando o negócio. Já era o senhor Arlindo, já. Já era ali. Já. O senhor começou lavando louça, que o senhor contou, né? Serviços gerais, né? Serviços gerais. Não tinha escolha, né? Quanto tempo depois o senhor levou para ser o chefe de cozinha? Olha, um bom tempo, né? Levou um bom tempo. Bom tempo, Até né? pegar experiência, né? Pegar tudo e... Até mostrar que sabia, né? Daí a minha mãe foi chefe de cozinha há muitos anos também, né? Ali também. Ali também, aquela veio um ano depois, né? Como eu já tinha falado antes, né? E você era ajudante dela? Aí ajudava ela, né? Aí ajudava ela a fazer os doces, que ela também fazia os doces e tudo. E aí foi aprendendo com ela tudo, né? Qual era o prato dela que o senhor mais gostava? Olha, tem tantos... Da mãe a gente gosta tudo, dos pratos que a mãe faz, não tem escolha. Mas tinha aquele que você pedia assim, mãe, faz isso aqui de novo? Não, eu gostava um doce que ela fazia muito bem. Qual? Uma cuca de banana. Ah, era cuca de banana. Mas era... Meu Deus, A era uma cuca de banana. A cuca de banana. Não Era era aquela. uma cuca de banana. Não é aquela, não era uma cuca Era de banana. aquela. Aquela, é. Entendi. É muito boa. Boa, deu até salivou agora. Mas ela Tudo fazia, que ela mas ela fazia. fazia muito. A mãe eu sempre imagino. fazia tudo, essas coisas tudo. Até hoje, Carol, qual é a sobremesa que o pessoal mais pede também lá? Curioso, sagu com Sagu. creme de baunilha. O mais simples é o que o pessoal clássico mais também. gosta. Olha só, às vezes o mais simples é realmente o melhor, né? É, o E a mais gente simples. tem uma infinidade de sobremesas. É um cardápio que quase ninguém tem em Florianópolis, de restaurante, assim. Sim. O nosso cardápio de sobremesa é bem grande, né, Ivo? Sim. E carro-chefe, sagu com creme de baunilha. O que segurou mesmo essa qualidade, ou digamos a clientela, né? Porque depois vocês começaram a receber os políticos, né? Como você já falou, até o Pelé também chegou lá e tal. Grandes acordos foram feitos ali, né? Foram. Sim. Como é que vocês acham que Linda Cap se tornou uma referência em Florianópolis para trazer tanta gente importante e turista de tudo quanto é lugar do Brasil? Eu acredito por ser o pioneiro e por sempre cativar o cliente. No tempo do meu avô, por exemplo, o cara queria um charuto, ele dava um jeito de buscar. Com as dificuldades daquela época, Sim. ele fazia a coisa acontecer. Eu preciso de um remédio, qualquer coisa, que fugisse até do segmento dele. Ele fazia aquilo chegar até a mesa do cliente. Que é o que a gente vê hoje, essa experiência do cliente, que todo mundo fala, né? Isso. E o Linda Cap já tinha isso. Já. Puxa, Então eu acredito. fez escola, hein? Eu acredito que esse é o segredo. É mesmo. Você também, alguma vez, eles pediram alguma coisa que não estava muito assim no script ali e o senhor conseguiu fazer? Não, mas a gente sempre tem tudo organizado, não pode faltar nada, Já né? está preparado, né? Já está preparado. Não tem como furar, né? Não pode furar, não tem jeito, né? De jeito nenhum. Não. Como é que você vê hoje, Carol, essa coisa tão moderna, né? De você, não, hoje o cliente tem que passar por uma experiência. E essa experiência passa pelo quê? O que você acha que é o que define isso? É um contexto, né? Eu acredito que é desde a chegada dele no estacionamento, entrar no restaurante, o acolhimento dos garçons, a refeição dele na mesa, o ambiente. Sim. É um contexto, conjunto, né? é um conjunto. Que aqui a pessoa, quando entra, ela já vai se sentindo acolhida pelo lugar. Desde a hora que ela passa pelo manobrista. Desde a hora do manobrista. Até sentar à mesa e comer. Não pode ter nada de erros. É por isso que já desde cedo tudo tem que estar pronto para... Tem que estar funcionando, Alinhado, né? Tem que estar todo mundo junto, né? Não pode um puxar para um lado, outro pro outro. Tem que estar todo Claro. mundo no mesmo ritmo, né? E quantas pessoas tem ali com você trabalhando na cozinha, senhor Ivo? Tem- Hoje, né? Na cozinha, tá.
14 pessoas, mais ou menos. 12 pessoas? Poxa, a cozinha é grande, né? É grande, Para é. poder... É que senão o o pessoal nosso vai se esbarrar. cardápio é muito grande. É. A maioria dos restaurantes, ele tem frutos do mar, um tipo de carne, e o nosso não, ele é muito vasto. E os nossos pratos são com muitos acompanhamentos. Então, ele não vai só um arroz e uma salada, ele vai um arroz, uma salada, um pirão. Uma batata frita. Uma batata frita. Uma batata sauté, depende Ou uma do prato. batata sauté. Depende É bem do... diversificado, Bem, então, né? bem. E essa evolução de vocês nesses 60 anos, por exemplo, lá na primeira década, ainda quando o senhor estava lá, o que mudou daquela primeira década para hoje, 60 anos praticamente depois? Olha, o que mudou, alguns pratos mudaram, né? Que a gente não, né? Tinha menos pratos naquela época, Tinha né? bem menos Bem prato, menos, né? E era tudo mais diferente aquele tempo atrás, né? Bem dizer, 60 anos atrás, era Sim. tudo diferente do que hoje, né? Hoje a gente tem que estar Hoje é mais fácil É mais produzir fácil. a comida É ali? mais fácil, bem mais fácil. O que você diria que é mais fácil? Que mudou realmente para mais fácil? Não, é tudo, para mim é tudo mais fácil Hoje hoje em tem dia. tecnologia A também, né? comodidade, né? Dos porque itens antiga- chegar até eles. As coisas vêm mais, vamos dizer, pronta não, mas mais... Pré-pronta, É mais né? rápido, né? É mais Pré-pronta. rápido, né? Antigamente a gente tinha que limpar o peixe, tinha que limpar Hoje camarão. tu consegue comprar a verdura já lavada, higienizada, Ah, é verdade. né? É verdade, Então é isso verdade. facilita o processo, né, Ivo? Facilita tudo, né? E quando é que o senhor Alindo parou um pouco as atividades dele e passou para o Silvio, que é o seu pai, né? Isso. Como é que isso aconteceu, essa transição? Na verdade, meu avô tinha isso com ele, né? Ele queria que o legado continuasse. E meu pai já trabalhava com ele. Não me lembro, assim, mais ou menos a O idade, senhor lembra, né, seu Ivo? Ivo, quando Mas mudou... eu acredito que faz, assim, meu pai deve estar à frente uns 30, 35 anos. É, talvez não tanto tempo não, Carol, acho que... Talvez uns 30? 30, talvez É. uns 30, anos. De 30 para cá, é. dos anos 90 então para cá. É, Até mas porque meu pai não é tão velho assim. Sim, é verdade. Não, mas é era verdade. dos anos 90, mais ou menos, já acho que era. É, né? E daí teu avô também já foi mais pra praia, já estava mais... Já começou a É, já trabalhar já já com- bastante, né? Já tinha trabalhado bastante, estava na hora de descansar E também. começou a pegar confiança, né? É. Ele viu claro. no meu pai um mini Alindo. Sim. Tipo, ele já entendeu o negócio. já. Entendeu? E quando até o meu avô adoeceu, uma curiosidade, a pergunta que ele me fez, já doente, ele me perguntou, tu tens interesse em continuar se o teu pai cansar? Porque ele estava vendo meu pai mais cansado. Olha só, ele já tinha a visão que Já. você A também... visão, né? E via a Já. preocupação, É. que ele não queria que o Linda Cap acabasse. Claro. E aí eu disse assim para ele, não, eu tenho vontade, eu vou continuar. Aí ele, antes de falecer, ele até me perguntou de novo e me pediu, não deixa o Linda Cap acabar. Nossa. Então, é uma isso história que a gente... muito bonita, né? Tem. Muito, Que legal. muito. Porque se a gente for ver bem, né, do dia que começou, quando o senhor entrou e até hoje o senhor está lá, e você que pequenininha corria pela cozinha, e até hoje você está lá, você, quer dizer, é realmente uma história familiar. É, uma empresa familiar, familiar. sim. Né? E você entrou na família e ficou, né? Fiquei, né? Faz parte. É um agregado que não nem é agregado mais, já é um Não, braço é da de família. vocês. Não, Meu pai tem um Ivo como um irmão, Não, não pode dizer pai, né, Ivo? Não, porque... não, aí eu sou mais velho, né? Aí Aí é pode mais ser meu velho. filho, né? Não, Mas- mas aí o Charlene também, eu viajava com ele, para tudo quanto é canto ele levava, Olha passava as só. férias em Camboriú, na casa dele. Sim. Sempre a gente... Não, mas... Uma relação de amizade, É, de de amizade. cumplicidade. Muito boa. De Tinha uma amizade carinho, muito boa com ele. Nessa convivência toda de vocês, né? Não sei se você lembra de algumas situações interessantes, mas porque foram fechados muitos acordos lá dentro, né? Muitos. Tem alguma coisa que você poderia contar pra gente, alguma história, Carol? Ou você, o seu Ivo, né? Que vocês lembram de que assim, olha, isso aconteceu lá dentro do Linda Cap. Na que verdade, a gente aconteceu? sempre diz que os nossos ouvidos a gente escuta, Ah! mas a gente não escutou. Entra por um ouvido, E sai sai pelo outro. e pronto, né? Então- O repórter sempre tenta tirar alguma coisa, mas não dá. Então, esse é difícil. melhor a gente deixar. O que aconteceu lá dentro não dá Fica pra... lá. Mas alguns empresários fechavam alguns acordos ali. Muitos acordos, Muitos muitos. empresários. Muitos. Entendi. Entre eles.
entre eles. O que aconteceu em Vegas, fica em Vegas. O que aconteceu no Linda Cap, Fica lá. Fica em Linda Cap. É. Mas até políticos tiveram passagens por lá. Bastante, Muitos muitos. políticos. Muitos. Até hoje ainda tem políticos que vão lá ainda. Ainda passam por lá Claro, também. tem Muitos Algumas decisões, por exemplo, da cidade também vocês viram acontecer por lá. Várias. Que mudaram a trajetória da cidade Várias. e você não vai me Várias. contar nada. Não posso, faz parte do negócio. Você tinha que escrever um livro, hein? Vocês dois, aliás. Temos. Escrever um livro. Sabes que a gente Pra tem deixar ali. um livro, assim, escrito. Não é um livro, né? Folhas escritas pelo meu avô, que eu tenho vontade ainda Opa! de trazer isso À tona. à tona. Por favor. Tá todo mundo querendo saber mais histórias da Linda Cap. Mas olha, antes de a gente encerrar aqui o nosso programa, queria fazer um registro aqui também muito importante, porque você de casa sabe que a gente tem essa campanha muito bacana dos 350 anos, né, de Florianópolis. Quer dizer, são 350 anos de muita história, de muita gente boa que passou por aqui, de todas as etnias, né? Vieram alemães, vieram holandeses, italianos, claro, os açorianos, né, 270 anos atrás também. E claro que cada um desses povos deixaram a sua marca aqui em Florianópolis e os seus empreendedores, até hoje, né, trazem aí tudo que há de melhor em termos de serviços, de alimentação. E é o caso, por exemplo, do Linda Cap, que é um restaurante que tem essa tradição já há 60 anos, e não é pouca coisa, porque a gente sabe que 60 anos manter a mesma qualidade, a equipe, com o mesmo chefe de cozinha, isso realmente, assim, é algo que a gente precisa enaltecer e faz parte. Vocês abraçaram a cidade naquela época, o seu avô, o seu pai, você continua abraçando, porque você continua à frente dessa história já pela terceira geração, e a gente tem certeza que seus filhos vão entrar no mesmo caminho, né? E o seu Ivo, que é, digamos assim, o troféu da Linda Cap. É a cereja do bolo. A cereja do bolo, exatamente. Por isso que a gente gostaria de entregar para vocês uma singela lembrança. Eu vou me levantar aqui para pegar, o pessoal da produção vai me entregar aqui, ó, que é uma singela lembrança do nosso projeto. Gostaria até que vocês levantassem aqui, ó. Tá aqui, ó, Floripa 350 e NDTV. Um abraço na cidade. Eu vou ler para vocês. Uma sincera homenagem a quem abraça a cidade. Linda Cap, pela sua contribuição inestimável à gastronomia. Nossa homenagem dos 350 anos de Florianópolis, porque você faz parte dessa história. Florianópolis 2023. Então, eu, em nome do Grupo ND, passo as suas mãos com muito orgulho e muita honra por vocês fazerem parte dessa história tão bonita. Muito obrigado. Esse é mérito nosso. Parabéns. E de toda a equipe que faz o Linda Cap acontecer. Que legal. Obrigada. E a gente tá muito orgulhoso de ter vocês aqui. Sentem mais um pouquinho para a gente só encerrar aqui o nosso programa, porque, claro, a gente sempre quer saber aonde vai parar essa história. Porque a gente sabe que toda boa história não tem muito fim, né? Ela sempre continua. Mas para você, qual é o futuro da gastronomia aqui em Florianópolis que você visualiza? Porque a gente vê que tantos restaurantes vêm para cá, poucos ficam por muito tempo, não é verdade? Eu acredito que o futuro da gastronomia é manter a tradição. Manter a tradição. E... Não chore agora, porque eu sei que é emocionante falar disso. Mas... Por trás do Linda Cap existem pessoas, existem seres humanos que ajudam a fazer aquilo acontecer. E a gente vive 24 horas praticamente se dedicando para o Linda Cap, né? Verdade. E muitas vezes deixando a nossa família em casa para atender outras famílias. Então, a gente permanece de braços abertos sempre para atender os nossos clientes com muito carinho, com muito zelo, muito cuidado e muito respeito. Eu acredito que esse é o segredo e esse vai ser o futuro sempre. Sempre. Porque o futuro é o presente, né? Que é o que você está fazendo de bom agora, você leva para o resto da vida. É por isso que vocês abraçam essa causa, é por isso que vocês fazem parte desses 350 anos. Senhor Ivo, qual é o segredo para manter essa vitalidade que o senhor tem? Cozinheiro de mão cheia. O senhor não se aposenta nunca? Já estou aposentado. Já estou aposentado. Já está aposentado? Já. Mas só na teoria, né? Só na teoria, porque na prática o senhor vai longe, Estou indo ainda, né? Que maravilha. Qual é o grande ensinamento que o senhor passa para essa geração que está vindo aí? Olha, ter bastante cuidado na vida, como se diz, né? Com a saúde. Cuidar da saúde. Cuidar da saúde, da alimentação. Aí a pessoa vai embora, né?
Entendi. Senão não... Porque, aliás, o senhor come frutas de manhã, né? O senhor se alimenta bem, né? Como Pra frutas manter de manhã. essa saúde. Com certeza, né? Eu lembro, o senhor pica lá as frutas, eu lembro. Não, tem que ser assim. Não. verdade. Tem que cuidar da alimentação também, que eu cuido muito, né? Sim. Porque tudo isso que o senhor faz é a sua missão de vida, né? Com certeza. O senhor está na Linda Cap e cozinhar bem para fazer as pessoas se sentirem bem é a sua missão. A minha missão é. E qual é até hoje a missão do Linda Cap desde o seu avô? Que ele deixou para vocês? É servir e atender e criar uma experiência para o cliente. É a Hoje a experiência é que traz o cliente todos os dias para o teu estabelecimento. Entendi. Que maravilha. Então, ó, você que ainda não conhece a Linda Cap e quer entender essa experiência que a gente acabou de falar aqui, é só ir lá, né? Tá todo mundo convidado. Todo mundo a Todo conhecer mundo convidado. o Linda Muito Cap. obrigada ao Grupo ND pela Imagina. homenagem. A gente fica muito feliz. Mais do que merecida, né? Obrigada. Valeu, querida. Obrigado mais uma vez Obrigada. pela tua atenção. Obrigado por ter vindo, seu Ivo. Eu que agradeço. Muito sucesso, longevidade para o senhor. Muito obrigado. E que vocês continuem alimentando os nossos sonhos, né? Na Linda Cap. Obrigado mesmo. Um grande Muito abraço para obrigado. vocês. Obrigada. Ótima noite. A você de casa também que ficou com a gente até agora, muito obrigado. E até semana que vem com mais um Conexão ND. Tchau, tchau. Boa noite.